Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é História é uma ciência? Mais um ataque de Eduardo Bueno. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, mês passado eu estava lá no Maranhão, né? E o Eduardo Bueno soltou um vídeo, A Esquerda Morreu, que é um vídeo ele delirando, babando, me atacando, me xingando, enfim, cometendo inclusive algumas infrações do Código Penal brasileiro. Maxwell, por favor, bota um trechinho aí do vídeo na tela da fala dele, por favor. Ele inventou esse Jones Mané, que é o Fordo. É o Fordo. Ele é um gordo forte. Tô falando de gordo porque é o seguinte, primeiro que eu sou politicamente incorreto, e comigo não tem gordofobia, porque eu venero o João Gordo, eu era amigo do Jô Soares, eu tenho um monte de amigos gordos maravilhosos, mas ele tem o gordo que nem se assume como gordo e fica malhando na frente do espelho, vê a foto dele, quer dizer, não vê a mas ele pode assim, isso aqui ó, isso aqui é que é músculo, isso aqui é um tríceps. Vai dizer que eu errei? Não, é que o meu bíceps é tão grande que é um tríceps. E aí eu vou cantar pra ele, é assim ó. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on, but we don't have a thing going on. Não tem nada entre nós. E nem vai ter depois disso. Só tem entre tu e mim. Porque tu é um recalcado, porque tu é limitado, porque tu não é nada, porque tu não é ninguém, porque tu é um fordo. Como vocês puderam ver nesse trecho de 30 segundos, o Eduardo Bueno tava dando um ataque de palanca, né? Enfim. E aí ele apagou o vídeo, e aí... Abrindo parênteses aqui, é muito engraçado, né? Porque você olhava os comentários do vídeo, tinha várias pessoas dizendo assim, sou seu fã, acompanho você há muitos anos, mas esse vídeo é absurdo, gosto muito de você, leio seus livros, mas esse vídeo é bizarro, você não teve nenhum argumento, só fez ataque pessoal. Aí ele foi e apagou o vídeo, ou privou o vídeo, não dá pra saber, mas o vídeo não tá mais no ar, atenção, o vídeo não tá mais no ar, e aí ele coloca na culpa dos meus fãs, ou João Hermínio, como queira, tal. E aí é engraçado, né? Ele é incapaz de pensar se ele errou, né? Se a maioria dos comentários foram negativos ao vídeo, não é porque o vídeo é ruim, é porque gente que é supostamente meu fã foi lá. Perfeito? Aí ele lançou outro vídeo, outro ataque, outra baixaria, sabe, outra coisa bizarra, né? Que é a esquerda rachou. E aí eu vou fazer o que eu fiz no primeiro vídeo. Eu não vou xingar ele de volta, eu não vou atacar. Eu vou aproveitar mais um ataque do Eduardo Bueno para fazer um debate sério aqui com vocês sobre ciência, sobre ciências humanas, sobre teoria da história, sobre historiografia e por aí vai. Onde é que a gente vai trabalhar? No primeiro vídeo que eu fiz, respondendo ao ataque do Eduardo Bueno, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, eu faço um comentário, uma análise, como o Eduardo Bueno ele não faz ciência, né? Ele faz da história um mero decoreba, um mero ajuntamento de fatos, de datas, de anedotas, de histórias engraçadinhas e por aí vai. E o Eduardo Bueno se doeu, né? Por eu ter falado, óbvio, que ele não é um historiador, ele não faz ciência, ele faz alguma outra coisa. Ele falou, vendi 4 milhões de livros, parabéns, o Olavo Carvalho também. E aí, o que é que isso diz? Sabe? Enfim. E aí ele se doeu com isso, não conseguiu defender, né? Porque as obras dele, os livros dele são sérios e tal. Ele veio debochar da ideia da história como ciência, perfeito? Então eu quero mostrar para vocês os dois trechos que o Eduardo Bueno, para tentar se defender da baixa qualidade dos livros dele, debocha da ideia da história como ciência, mas meio que uma forma consciente ou não para dizer assim, não importa se a qualidade teórico-metodológica meus livros são bons ou são ruins. História é isso. História não é ciência. Qualquer um faz o que quer, como quer. É a casa da mãe Joana, né? A casa da mãe Joana. Então vamos ver os dois trechos. Eu marquei aqui a minutagem. Infelizmente vou colocar para vocês verem essa atrocidade, né? Minutagem, o primeiro é os 6 minutos e depois 18 minutos, né? Que ele fala as atrocidades. Vamos ver aqui. Primeiro os 6 minutos. A pegar em armas. E no meu caso particular, as armas que eu uso são a minha língua viperina. Vou tirar o óculos para você poder me enxergar melhor. É o seguinte, esse é um canal de história do Brasil, né? Não sei se é um canal científico, né? Porque tu sabe que a história é uma ciência exata, né? Eu refuto um pouco essa ideia de ciência, da história como sendo uma ciência exata, porque eu tenho problemas com exatidão, né? E acima de tudo, tenho problemas com a ciência, porque ciência eu sempre associo assim com aritmética básica, e aritmética básica para mim funciona assim: 2 mais 2 igual a 5,
quando eu tenho que pagar, e 2 mais 2 igual a 3 quando eu tenho que receber. Também tive problemas, evidentemente, com a física, né? Depois, com a física quântica, melhorou. Mas eu tinha problemas com a física no colégio, com a educação física também no colégio. Esse é o primeiro trecho, né? Veja, ninguém acha que história é uma ciência exata, já a gente vai chegar nisso. Agora vamos ver o segundo trecho, que ele debocha da ideia da história como uma ciência. Vamos lá. Os 18 minutos, vamos colocar de novo um pouquinho antes aqui. Da Praça da Sé. Tu sabe o que foi a Batalha da Praça da Sé? Não, claro que tu não sabe o que foi a Batalha da Praça da Sé, porque a tua ignorância constrangedora é o que te traz aqui, né? Esse é um canal só para ignorantes, ao contrário do canal dele, que tem sei lá quantas vezes menos seguidores do que eu, né? O canal dele é só para gente inteligente, para gente cientista, cientificista, e que sabe que a história é, inclusive, uma ciência exata, no qual 2 mais 2 são 5, ou então são 3, né? Mas o fato é que a Batalha da Praça da Sé foi um momento importante. Pronto. Esses são os 2 momentos que o Eduardo Bueno tenta fazer um deboche com a ideia da história como ciência, apelando para a ideia da ciência exata. Veja, desde o século XIX, está muito claro que as ciências humanas, entre elas a história, não têm o mesmo estatuto científico, o mesmo estatuto teórico-metodológico que é chamado de ciências exatas. Então, assim, ninguém acha que a história é uma ciência exata, né? A gente pode remontar isso até a Alemanha do século XIX, com a clássica formulação do Dilthey. Bota o nome completo aí dele na tela. Maxwell, minha pronúncia deve estar errada do nome, mas o importante é conhecer a reflexão do filósofo. Pensando a história como ciência do espírito, né? E aqui espírito, lembrando que Marx e Engels também usavam muito essa ideia, né, de espírito como quase que sinônimo de cultura, de obra humana, em diferença aos processos naturais, né, aos processos físicos. Então, assim, está pacificado desde o século XIX que o estatuto científico das ciências humanas é diferente da física, da química, da biologia, da geologia, etc, etc. Então, ninguém acha a história uma ciência humana exata. Agora, a história é uma ciência? Sim. Sim, em que sentido? Vamos lá. Se você pensar ciência como a capacidade de treinar, sistematizar, formular do ponto de vista teórico e metodológico o uso da razão humana para conhecer a realidade para além de sua aparência, claramente sim. No sentido de que o ser humano é dotado de razão, né? Uma capacidade de raciocínio, de linguagem, de abstração que o permite apreender a realidade para além da aparência, da superficialidade dos fenômenos e da própria apreensão do conhecimento imediato. Então, todo dia, no cotidiano, a gente está tendo ações de conhecimento. Então, dando um exemplo, eu tô aqui com um copo Stanley, né? Copo Stanley que minha esposa ganhou no trabalho. E aí eu não tinha esse negócio, porque esse negócio é caro, né? A gente só tem um porque ela ganhou. E aí quando o copo Stanley chegou, eu fazia com ele o que eu faço com os outros copos normais, né? Que é uma coisa meio burra, mas tudo bem. Eu boto água no copo e boto no congelador. Eu fazia isso para a água gelar mais rápido para eu ficar tomando. Com o copo Stanley não precisa fazer isso é desnecessário, né? Porque ele gela muito mais a superfície do que o líquido dentro pelas próprias características do copo Stanley. Veja, eu aprendi isso, foi um conhecimento do meu cotidiano. Isso é ciência? Não. No cotidiano, a gente tem várias ações que a gente aprende concreta e empiricamente coisas novas, né? A gente não está falando desse tipo de conhecimento que também é uma faculdade da razão humana, né? Se eu sofresse algum acidente e ficasse com algum problema cognitivo gravíssimo, provavelmente eu não tinha capacidade de aprender isso, por exemplo. A gente está falando de uma capacidade de uso da razão humana para conhecer a realidade que vai para além do cotidiano, que vai para além do imediato, que exige treinamento, exige processo de aprendizagem, exige estudo, exige dominar marcos filosóficos, teóricos, metodológicos de conhecimento humano acumulado para conseguir aplicá-lo à apreensão da realidade. Neste sentido, sim, história é uma ciência, né? Agora, evidentemente, a ciência da história tem especificidades, como eu já falei no âmbito das
ciências humanas, diferente das ciências naturais, né, das ciências exatas. E a história também, no próprio âmbito das ciências humanas, a história tem especificidades, né? Especificidades no âmbito das ciências humanas. Por quê? Repare, o objeto da história é o passado, o objeto de estudo científico? Não. O objeto da história não é o passado. Mas a análise do passado é parte fundamental do trabalho do historiador, da historiadora. Eu diria que o objeto científico, por excelência, do historiador, da historiadora, remontando a clássica definição do Mark Bloch, é a obra dos seres humanos no tempo, né? A própria compreensão de temporalidade e o sentido que a gente dá às diversas temporalidades históricas. E aí, pensar o passado como parte do objeto de estudo do historiador e da historiadora tem algumas consequências, porque veja, do ponto de vista ontológico, e aqui eu vou entrar num debate um pouquinho filosófico, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista de um estudo do ser, o passado já passou. É impossível você apreender o passado em sua totalidade. Ele passou, ele é superado. E essa afirmação de peso filosófico, ela tem impacto maior ainda a partir de que temporalidade de passado a gente esteja falando. Então, por exemplo, o Brasil colonial não existe mais. É impossível, por mais que a gente tenha documentos preservados, técnicas arqueológicas e por aí vai, é impossível a gente conseguir reconstruir toda a infinidade de detalhes, os aspectos da vida coletiva na época do Brasil colonial. Então, necessariamente, a gente não lidar com o passado como um todo de uma época histórica, né? O passado como uma totalidade completa, pronta e ali acabada. A gente vai necessariamente lidar com aspectos, fragmentos, elementos de sobrevivência desse passado e a partir disso, desses, por assim dizer, indícios, vai tentar reconstruir a época histórica que está sendo estudada, apreender como é que funcionava aspectos daquela sociedade, a totalidade daquela sociedade, ou fazer um estudo sobre economia, sobre relações de trabalho, relações de gênero, relações familiares, técnicas produtivas, etc, etc. Objetos são múltiplos. Então, o historiador, a historiadora, necessariamente está lidando com indícios do passado, está lidando com fragmentos do passado. Há consolidado também no debate sobre teoria da história que essas sobrevivências do passado que chegam até nós não são inocentes, né? Há, cada época histórica, decisões políticas, de poder político, de conflito político, de luta de classes, a depender de que época a gente esteja falando, que decide preservar alguns documentos, alguns monumentos, alguns vestígios, alguns aspectos de história e não outros. Então, dando um exemplo clássico. No Brasil, acho que muita gente sabe disso, quando veio a abolição da escravidão, houve uma decisão política, do poder político da época, do Estado na época, e queimar vários e milhares de documentos da escravidão, né? Então, assim, o poder político da época decidiu destruir estes documentos, feito? Então, assim, por definição, qualquer pessoa que for estudar a escravidão no Brasil colônia ou no Brasil império não vai ter acesso a milhares de documentos porque eles foram destruídos por uma decisão política, né? Assim como, embora a gente saiba que normalmente os escravizados não sabiam ler e escrever e que, portanto, tem poucos documentos produzidos pelos próprios escravizados, né, alforriados depois ou não, mesmo a gente sabendo disso, não é também fora de propósito a gente especular que nunca houve um interesse sistemático do poder político, tanto na época do Brasil colonial escravagista, como na época do Império, como no pós-abolição, de preservar possíveis documentos de escravizados, alfabetizados que liam, escreviam e por aí vai. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, tem um elemento aqui filosófico que é historiador e historiadora está sempre em processo permanente de busca da verdade histórica, sabendo que é uma dinâmica, como eu já disse, permanente de busca, sabendo das limitações objetivas que se dão pela própria dinâmica da relação do pesquisador, da pesquisadora com o objeto, pelas próprias limitações que são colocadas por relações políticas, por relações de poder. Até hoje tem documentos da época da ditadura empresarial militar que não foram liberados no Brasil. Feito? Até hoje tem documentos da época da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos que os Estados Unidos nunca liberou. Então, assim, o historiador, a historiadora tem que ter consciência que na hora de buscar fazer uma análise científica de algum evento histórico, vários aspectos daquela realidade estão negados e a realidade em si, que está em análise, passou. Então, do ponto de vista ontológico,
Você nunca vai analisar o passado tal como aconteceu, como se dizia um certo bordão positivista do século XIX. Isso é impossível. Você vai buscar num movimento permanente de aproximação, de esforço teórico-metodológico de pesquisa, chegar o mais próximo possível da verdade histórica. Dizer isso significa não dizer que existe verdade histórica? Não. Veja, na história, na teoria da história, a gente chama de historiografia, né? Então, por exemplo, as abordagens dominantes de uma época sobre um objeto mudam radicalmente, né? Então, um exemplo clássico, Quilombo dos Palmares, né? Recentemente eu li um livro do Clóvis Moura, Injustiças de Clio, o negro na historiografia brasileira, que tem uma nova edição lançada pela editora Dandara. Bota aí na tela, Maxwell, a nova edição da Dandara, por favor. E aí, neste livro, o Clóvis Moura analisa como a historiografia brasileira, até mais ou menos o final dos anos 30, né? Ele termina com Oliveira Viana, analisava a questão do negro e da escravidão. E o Clóvis Moura mostra que no final do século XIX para começo do século XX, era muito comum os historiadores mais prestigiados e falados da época tratarem do Quilombo dos Palmares e sempre tratarem o Quilombo dos Palmares de maneira negativa, de maneira pejorativa. Então você pega a historiografia consolidada ali do final do século XIX para começo do século XX e é só falas absurdas, grotescas sobre o Quilombo dos Palmares, inclusive figuras que são conhecidas, celebradas até como alguém meio progressista, como é o caso do Euclides da Cunha, né? Aí beleza, você pega historiografia brasileira, produção sobre história brasileira do século XIX até as primeiras décadas do século XX, é pau no Quilombo dos Palmares. A partir dos anos 40, 50, começa a ter novas abordagens sobre o Quilombo dos Palmares, né, com destaque para o livro do Edson Carneiro, famoso antropólogo baiano, O Quilombo dos Palmares, e depois, nos anos 70, o livro do Décio Freitas, né? Palmares, a Guerra dos Escravizados. São dois livros que já fazem uma abordagem totalmente diferente do Quilombo dos Palmares. No meio tempo, o Guerreiro Ramos escreveu, ainda que coisas rápidas, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, um bocado de gente escreveu uma perspectiva diferente sobre o Quilombo dos Palmares. Nos anos 80, né? Um renascimento do movimento negro, fundação do MNU e tal, uma porrada de historiadores com destaque para figuras como Joel Rufino dos Santos, escreveram mais ainda sobre Quilombo dos Palmares, totalmente diferente do que o Oliveira Viana, do que o Euclides da Cunha, do que o Vanhag, do que o Soltway e por aí vai, escreviam sobre Quilombo dos Palmares de maneira difamatória no século XIX e começo do século XX. Então você tem o mesmo objeto histórico, abordagens radicalmente diferentes, né? Você pega Clóvis Moura no Sociologia do Negro Brasileiro falando do Quilombo dos Palmares, você pega o Oliveira Viana falando do Quilombo dos Palmares, as abordagens são radicalmente diferentes. O que acontece? Isso significa que a história não é ciência, cada um fala o que quer, porque claramente a leitura do passado muda de acordo com as necessidades históricas do presente. Necessidades históricas no sentido de necessidades político-econômicas, sociais, ideológicas, configuração do sistema de ensino universitário, mercado editorial e por aí vai. Por quê? No Brasil, do século XIX para o século XX, estava se formando a nacionalidade brasileira, né? No pós-império, uma concepção de nacionalidade moderna do Brasil. Além de que o Brasil convivia com a ideologia quase que onipresente da ideia do branqueamento, de que o Brasil precisa se branquear. Então, é natural, esperado, que para os pensadores da época, comprometidos com aquele sistema de dominação política, difamar Palmares fosse uma necessidade tal como respirar, né? Porque se você está dizendo que o negro é biologicamente inferior, o país está condenado ao atraso porque tem muito negro, tem muito indígena e precisa branquear o país, você não pode colocar Palmares num grau de importância que teve enquanto elemento de resistência quilombola, que durou mais de 70 anos, que aglutinou entre 15 a 25 mil pessoas, os números são discordantes e tal, mas assim, para a época, né, gente, século 17, para a época a gente está falando de uma cidade gigantesca, né, gigantesca, conseguiu resistir a várias investidas do Império Colonial Português, inclusive dos holandeses também. Então, assim, não dava, do ponto de vista de necessidades político-ideológicas mesmo, do sistema de dominação, da configuração de luta de classes da época, e você traçar qualquer comentário sobre Palmares que não fosse meramente difamatório. Inclusive com a mentira que viveu com muita força durante o século XIX e começo do século XX, que Zumbi tinha se matado, né? Quando ele perdeu a guerra e tal, ele tinha se matado por covardia ou por não querer ser preso. Então,
tinha documento nenhum para provar isso, mas é isso. Zumbi se matou, e tal. Já, evidentemente, a partir dos anos 40, 50, com o fortalecimento do movimento negro, o papel do teatro experimental do negro, o próprio processo de urbanização e industrialização feito a partir da Revolução de 30, você tinha mais negros e negras no papel de intelectuais, de professores, escritores, poetas, militância organizada, é claro que ia surgir outras demandas políticas. Então, sim, a leitura do passado é condicionada também pelas necessidades do presente, necessidades econômicas, necessidades políticas, ideológicas, pelos conflitos do presente. Isso significa que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, é isso. Se a visão do passado muda de acordo também com elementos de demanda do presente, né? Elementos de luta política do presente, então tudo é válido? Não. Por quê? Tem visões do passado que estão certas, tem visões que estão erradas. Tem visões que estão mais próximas da verdade histórica, tem visões que estão mais distantes da verdade histórica. Então, acabei de dar um exemplo para vocês. Quem defendia que Zumbi se matou, estava mentindo. Então, a gente pode explicar o condicionante político, ideológico, que fez com que historiadores sérios, que tentavam ser sérios, rigorosos, afirmassem um negócio desse sem prova. O que não muda o fato que isso é mentira. Explicar o condicionante histórico, político, ideológico, não muda o fato de que é uma mentira. Do mesmo jeito que, do ponto de vista do trato dos documentos, da análise teórica, da reconstrução da sociedade, a obra do Clóvis Moura, né, a análise dele sobre o Quilombo dos Palmares, como aparece a Sociologia do Negro Brasileiro, é melhor que a de Euclides da Cunha, é melhor que a de Oliveira Viana, é melhor que a de Vanhag. Sim, são análises diferentes, épocas históricas diferentes, que estão postas a partir de demandas político-ideológicas e conflitos de classes diferentes. Estas diferenças, essa contextualidade política da produção teórica não nega que existe análise melhor e pior, análise que é boa e que é ruim, análise que tem critério teórico-metodológico refinado e que não, né? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. O Clóvis Moura, ele mostra nesse livro que eu acabei de citar, Injustiças de Clio, o Negro na Historiografia Brasileira, que era comum, especialmente no final do século XIX, os principais nomes da produção sobre história do Brasil retratarem o Quilombo dos Palmares na perspectiva de bárbaros, de desorganizados, de meio que burros, violentos, imbecis e tal. E aí, veja, isso está errado, porque se os membros do Quilombo dos Palmares fossem bárbaros, imbecis, ignorantes e tal, eles não tinham resistido por décadas ao poder do Império Colonial Português, inclusive por um período ao poder do Império Holandês. Na prática, o Quilombo dos Palmares foi, excetuando as experiências indígenas, né, como, por exemplo, a experiência de resistência dos Mapuche ao sul do Chile e uma parte ali também da Argentina, falando só especificamente das experiências quilombolas, né? Quilombola no Brasil, na América Espanhola eles chamam de cimarrones, na América Espanhola chamava de palenques, e aí, na prática, o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da América Latina, né? Aliás, da América do Sul, desculpa, América do Sul. Então, assim, não orna, tá errado. O condicionante histórico, político, da análise explica a naturalização do erro, mas não nega que está errado. Então, assim, o Clóvis Moura está mais certo do ponto de vista da verdade histórica. Do ponto de vista da verdade histórica, porque ele consegue analisar a estrutura de defesa militar do Quilombo dos Palmares, ele consegue explicar por que o Quilombo sobreviveu tanto tempo. Do mesmo jeito que, nos últimos anos, surgiu uma tendência muito conectada, essa meio virada conservadora em vários aspectos da cultura brasileira, né? A dinâmica de luta de classes no Brasil, que é dizer que Zumbi tinha escravos. Isso está errado, teoricamente. Isso está errado por um motivo bem simples. Zumbi não era um proprietário privado, né? Ele não tinha como ter escravos. Isso está errado por definição. Ah, não, o Quilombo dos Palmares também capturava escravizados e eles passavam um tempo servindo ao Quilombo. Verdade, não era propriedade individual de ninguém e essa era uma espécie de tempo de adaptação e as pessoas passariam a liberdade, né? Não como alforriado, mas como membro integrante do Quilombo dos Palmares. Isso era, inclusive, um processo necessário dentro do contexto de guerra. Não tinha como Zumbi ter escravo, porque Zumbi não era um proprietário privado. A estrutura da propriedade privada tal qual no Brasil colonial, né? Então tá errado, não importa se a mudança do contexto político brasileiro
fez com que surgisse uma tendência muito forte de negativar o Quilombo dos Palmares a partir da ideia que lá era tão opressivo como o entorno colonial. Tá errado. Então veja, a mudança de leitura do passado de acordo com a demanda do presente não significa que a história é um mero jogo de poder, né? Não significa que dá para falar qualquer coisa, não significa que dá para falar qualquer besteira. Inclusive você que tá na universidade que é pós-moderno, falando merda, presta atenção. Se você diz que a história é mera relação de poder, você diz que a memória histórica é uma mera relação de poder, é impossível para você combater aberrações como o Brasil Paralelo. Porque se não existe teoria, se não existe método, se não existe análise documental, se não existe verdade histórica a ser buscada, tudo é válido. Então, tudo e qualquer coisa dita é verdade, no sentido de que qualquer coisa pode ser dita, né? Então é impossível para você combater o Brasil Paralelo. Não dá para você dizer que eles são mentirosos, e são. Que eles são desonestos, e são. Porque mentira e desonestidade tem como referencial ter algo que é verdadeiro e algo que é honesto do ponto de vista teórico-metodológico. Perfeito? Além de que, história também demanda muita teoria. Veja, um bom historiador, ele é necessariamente alguém que consegue passear bem por várias dimensões das ciências humanas, né? Então, um bom historiador ele tem que saber um pouquinho de economia, de teoria política, de filosofia, sociologia, antropologia, geografia humana, geografia física, etc, 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 para conseguir, inclusive, formular teoricamente as perguntas necessárias aos documentos, às fontes que ele está acessando e para conseguir, inclusive, ter capacidade analítica de abstração, de entender aquelas relações que estão sendo pesquisadas. Vou dar um exemplo para vocês. A partir do final dos anos 70, mas com mais força nos anos 80, surgiu uma tendência de analisar a escravidão nas Américas a partir da chave do consenso, muito influenciado pela obra do Junk Habermas, né, que o Haddad é fã. Começou a se pensar a ideia de olhar os espaços que existiam para consenso, para acordos, para jeitinho no âmbito da escravidão. Então, por exemplo, o escravo era escravo, beleza, mas o senhor de escravos tinha que permitir que na sexta-feira à noite os escravizados batessem seus tambores, fizessem seus rituais religiosos e tal, porque senão aumentava o risco de rebelião. Então tem uma margem de negociação. Só que se fez isso dentro de uma chave teórica que tinha uma premissa que era o seguinte: não importa o que é o fenômeno em sua totalidade, não importa o que é determinante. A própria ideia de determinação saiu sendo banida quanto categoria teórica central. O importante é analisar as coisas e cada um tem a sua importância e é tudo igual e por aí vai. Quase que vulgarizando um pouco a crítica, né, gente? Então, assim, existia espaço de negociação na escravidão? Não, existia, óbvio, mas microespaços de negociação no âmbito de uma estrutura que era uma estrutura essencialmente opressora, desumanizadora, exploradora, violenta e assassina. É a mesma coisa que você negar que um sequestro é um sequestro porque a pessoa chegou pro sequestrador e disse assim: bicho, se eu não comer, eu vou começar a gritar, eu vou brigar com vocês, eu não vou colaborar e tal. Aí o sequestrador vai lá e dá comida pra sequestrada. Veja, isso foi uma negociação, mas isso não nega a essência do fenômeno, que é um sequestro, né? É um ato de força contra outra pessoa, perfeito? Então, assim, o marco teórico errado impede de você compreender o fenômeno histórico, por mais que você tenha acesso às melhores fontes, os melhores documentos, os melhores arquivos. Não, passei pelos melhores arquivos, bibliotecas públicas da Europa, tive acesso a documentos que a maioria dos historiadores do Brasil não tem, mas se você tiver um marco teórico errado, você não vai entender bem, né? O Jacob Gorenda até escreveu um livro na época, A Escravidão Reabilitada, né, fazendo um debate sobre essa tendência que estava ali colocada. Nem concordo com todas as conclusões do livro. O Clóvis Moura também fez uma crítica que, para mim, melhor que o do Jacob Gorenda, né, no livro O Negro, do Bom Escravo ao Mau Cidadão. Então você precisa ter um marco teórico correto. Mesma coisa, debate sobre ditadura empresarial militar no Brasil, uma das grandes polêmicas dos últimos 20 anos, levantada por historiadores como Daniel Arão Reis Filho, é a afirmação, o Marco Antônio Villa também faz isso, né? Mas enfim,
é a afirmação de que a esquerda que resistiu à ditadura, ela não lutava por democracia, ela lutava para colocar uma ditadura no lugar. Qual é o X da questão? Para o Daniel Arão Reis Filho e para o Marco Antônio Villa, o conceito de democracia é único, é o conceito de democracia liberal. Então eles não analisam em si o conceito de democracia próprio a cada organização de esquerda que lutou contra a ditadura. Eles partem de um conceito a priori de democracia, conceito de democracia liberal, diga-se de passagem, formado pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim da história e por aí vai. E aí, a partir desse conceito a priori de democracia liberal, dizem que a esquerda, inclusive principalmente a esquerda que pegou em arma contra os militares, não era democrática, defendia a democracia liberal. Veja, isso está errado. Por mais que você tenha um bom trato técnico dos documentos, das fontes, se cavuque em arquivos e tal, a concepção de trato teórico que você está dando às fontes vai fazer com que você chegue a erros. Então, assim, o historiador, a historiadora, bom, ele precisa ter capacidade teórica e vários aspectos, inclusive de debates históricos, várias grandes polêmicas, não é tanto uma polêmica gerada em torno da interpretação ou não de documentos, da interpretação ou não de fontes. É, inclusive, gerado em torno do conceito que se está mobilizando ou do arsenal teórico que se está mobilizando para interpretar as fontes disponíveis. Então, por exemplo, teve uma polêmica do fim do mundo nos anos 60 e 70 se o escravo era ou não um proletário. Isso mesmo, gente. Na América colonizada, por Portugal e por Espanha, teve uma polêmica se o escravo era ou não um proletário. Proletário mesmo, no sentido moderno, do proletariado de Marx e Engels e tal. E alguém pode pensar assim, mas Jones, que absurdo. É claro que eles não eram proletários, eles eram escravos. Pois é, mas tem todo um debate teórico ali por trás, a ideia do sistema mundo, do Wallenstein, a ideia de que desde o século XVI que o mundo é capitalista, que o empreendimento colonial da Espanha e de Portugal já era capitalista, e não é um negócio imbecil, não. Os argumentos do Sidney Mintz, né, que foi um antropólogo marxista muito importante, que foi um dos que deixou célebre esse debate, são desprezíveis, não, perfeito? Mas é isso, eu discordo. Mas é um debate que aconteceu. Do mesmo jeito que você tem debates gigantescos para definir a participação do empresariado brasileiro no golpe 64. E aí os documentos são, claro, depois da Comissão da Verdade, muitos documentos foram liberados. Então a gente tem novas fontes, novas informações e tal. Mas até a Comissão da Verdade, você tinha debates que partiam muito de marco teórico diferente. Assim, ó, a partir de instrumentos teóricos, você vai analisar aquela realidade histórica, aquelas fontes, aqueles documentos. Então, assim, história tem muita teoria, né? Por exemplo, se você concorda com a categoria de populismo, tal como formulada, por exemplo, Francisco Verfort, seu famoso livro, quando você for fazer uma análise do governo João Goulart ou do governo Vargas, assim, dificilmente eu e você vamos chegar à mesma conclusão analisando os mesmos documentos. Porque eu discordo da formulação teórica da categoria de populismo como está na obra do Verfort. Então, história tem muito debate teórico, tem muito debate filosófico. Todo bom historiador é um pouco filósofo, um pouco sociólogo, um pouco economista, um pouco cientista político, um pouco antropólogo, a depender do objeto, sabe? Porque, e aí, claro, alguém pode se perguntar assim, Jones, então você quer dizer que o historiador parte de conceitos a priori, e aí a partir disso ele vai analisar a realidade. Veja, todo mundo tem a priori teórico, viu? Esse negócio de um agnosticismo teórico, que eu não sou preso a nenhuma teoria, a nenhum conceito, eu estou aberto. Isso não existe. Todo mundo tem pressuposto teórico. E dizer que todo pressuposto teórico é errado já é um pressuposto teórico, beleza? Dito isto, mesmo que necessariamente você vá se debruçar sobre o objeto com aspectos teórico-metodológicos já consolidados, você precisa também ter abertura para compreender a dinâmica imanente própria do objeto, que pode discordar, inclusive, da sua formulação teórica prévia, do seu pressuposto teórico, e você reformular esse elemento teórico. Por exemplo, eu sou adepto, acho que todo mundo aqui que acompanha meu canal sabe disso, da teoria marxista da dependência, né? Há uma tendência nos teóricos da TMD de achar que a burguesia interna, a grande burguesia interna,
aderiu ao golpe, fundamentalmente ao golpe de 64, fundamentalmente por causa da penetração gigantesca do capital estrangeiro na economia brasileira a partir dos anos 50, e quando veio o golpe de 64, essa grande burguesia interna já estava subordinada no âmbito do bloco no poder ao capital estrangeiro, e aí o capital estrangeiro, como classe hegemônica no bloco no poder, decidiu dar o golpe e a burguesia interna foi de arrasto. Eu acho que não. Veja, eu acho que no golpe de 64, o fator fundamental de consolidar o apoio da burguesia interna ao golpe foi o fator político de um trabalho político-ideológico feito pelo IPES e o IBAD, principalmente, mas não só, e o fato de não ter tido reação e ameaça de guerra civil, como teve na campanha da legalidade. Então, sem negar o elemento econômico, que é fundamental para explicar a predisposição de comportamento de ação política de classe, para mim a predominância aqui está no elemento político-ideológico, da agitação e propaganda feita pela classe dominante, né? Pelo imperialismo, fundamentalmente, para consolidar um sólido bloco de sustentação ao golpe, e pelo elemento da ação política, aqui pensada como as estruturas estão postas, mas elas não são determinantes absolutos da ação dos sujeitos no momento do fazer histórico. Você tem a própria consideração política, tática, de no momento do fazer histórico, de fazer o cálculo, né? Cálculo de perdas e ganhos, de ação, de possibilidades, medos, incertezas, inseguranças, certeza de vitória e por aí vai. Então, assim, o fato de não ter tido a resistência do presidente Jango, por exemplo, no momento, e o fato de ter tido um trabalho político ideológico muito sólido, inclusive em resposta ao que foi a vitória da campanha da legalidade, para mim é um fator determinante na adesão da grande burguesia interna ao golpe de 64. Alguém pode dizer assim, e a própria radicalização da classe trabalhadora na época, né? Alguém pode dizer assim, Jones, mas a tese marxista diz que a economia é determinante em última instância, então é claro que foi o papel da desnacionalização da economia e o crescimento do investimento estrangeiro direto a partir de todos os anos 50 que colocou essa grande burguesia interna subordinada ao imperialismo. Veja, eu acho que não. E eu acho que eu negar esta tese, que é a economia que explica centralmente, e não estou negando a importância da economia no condicionante do comportamento político e ideológico. Para dizer que a economia por si só explica isso, eu não acho que é ser antimarxista. Então, assim, tem muito debate teórico, né? E aí, debate teórico, gente, formulação teórica é boa ou é ruim. Tem teoria que é boa, tem teoria que é ruim, tem teoria que está certa, teoria que está errada. Ah, a teoria cada um formula uma. Não, tem teoria que é boa, tem teoria que é ruim. Eduardo Bueno, por exemplo, ele não faz teoria. Quando ele tenta fazer, é péssimo. Perfeito? Então, tem muito da avaliação da qualidade de uma obra histórica, de uma análise histórica, de uma pesquisa histórica, é a qualidade do seu marco teórico metodológico de análise. Se a capacidade analítica, produzir teoria do historiador, da historiadora, é boa ou é ruim. No primeiro vídeo que eu gravei respondendo ao Eduardo Bueno, eu citei o livro da Anita Prestes, A Coluna Prestes. Eu achei fantástico, mais uma vez citando esse livro como exemplo, que a Anitta, no começo do livro, ela expõe, ó, qual é a minha concepção de história, qual é a minha concepção de teoria, vou trabalhar aqui com a teoria marxista, por causa disso e tal. Ela abre o livro expondo qual é o marco teórico metodológico que ela está analisando a coluna Prestes. Perfeito? Qual é o marco teórico metodológico que ela está analisando a coluna Prestes. Para a partir daí, inclusive, você saber como está sendo produzido o manejo das categorias, né? É claro que a pessoa não precisa necessariamente dizer isso, né? Você percebe também na leitura. Mas, enfim, eu acho bom. Acho que mal não faz dizer porque você está usando uma abordagem marxista, funcionalista, weberiana, pós-estruturalista, estruturalista. Acho que mal não faz, acho que é importante. Então, veja, esses são só alguns aspectos do debate sobre história enquanto ciência, do debate enquanto história como algo sério, sabe? A gente precisa acabar, enterrar de vez uma certa vulgarização pós-moderna, né, do ponto de vista teórico, e no contexto brasileiro específico, uma vulgarização jornalística, direitista que surgiu da história. E é isso, pensar a história como gracinha, como anedota, como cada um fala merda que quiser, que tá tudo certo e por aí vai. Não, tá errado, tá errado. A história, quanto ciência, e particularmente a história brasileira, é muito séria pra gente tratar de maneira chutada, como se fosse um qualquer coisa, sabe? Sim, tem método, tem teoria,
pesquisa, tem técnicas de pesquisa. Eu falei isso no vídeo passado, eu acho, respondendo ao Eduardo Bueno, e meu irmão, ó, a história oral é uma técnica de pesquisa, né? Você pegar depoimentos de pessoas que participem do momento histórico que você está analisando, né? E aí, bicho, tem tanto debate, tem tanta produção sobre qual é o papel da história oral enquanto fonte, como é que essa fonte é produzida, como é que você conduz uma entrevista, como é que você tenta filtrar o que é a memória da pessoa do período, o que são projeções posteriores sobre como a própria época histórica impõe a reconstrução da memória. Então, por exemplo, se você vai entrevistar alguém hoje sobre a ditadura empresarial militar, tudo que aconteceu depois da ditadura empresarial militar provavelmente vai moldar a memória dessa pessoa, a forma como ela vê o passado que ela mesmo viveu. Então, assim, é um debate homérico sobre uma técnica de pesquisa, história oral, né? Então, assim, não, história sim é uma ciência, e aí é claro, para o Eduardo Bueno, é fundamental que a gente não trate história como ciência, né? Porque se a gente tratar história como ciência, a gente vai descobrir que o que ele faz é uma porcaria. Você pode ter vendido 15 milhões de livros, 30 milhões, 40 milhões, continua ruim. Ruim, tem rigor teórico-metodológico, fraco, cheio de problema, frouxo. E outra coisa, não responda de novo não responda de novo não, porque senão eu começo a pegar os seus livrozinhos ruins e mostrar que é ruim, e mostrar que tem erro, inclusive erro primário, sabe? Até essa coisa que ele se orgulha muito de saber decorar nome, data, não sei o que, até isso tem erro. Então, não aperre muito não, é isso mesmo. História é uma ciência, exige seriedade, exige dedicação, exige pesquisa, como toda ciência, né? Por último, não. Antes disso, antes do último recado, se inscreva na minha lista de transmissão, né, gente? No Zap Zap. A gente tá já chegando a 10 mil pessoas. Falta você. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Lá tem todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Por último, veja. Eduardo Bueno, ele, nesse vídeo, né? Ele rachou. Ele tentou se colocar como anarquista, né? Veja, o anarquismo, eu não sou anarquista, sou marxista-leninista. A gente tem discordância com o anarquismo. O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário. Presta atenção aqui, gente. O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário. Só é anarquista quem é revolucionário, quem defende a derrubada do capitalismo. Ah, não, eu sou anarquista porque eu não gosto de partido, eu acho autoritário. Não, beleza, mas isso não faz de ninguém ser anarquista. Eu sou anarquista porque eu não gosto de comunista, comunista é stalinista. Não, tudo bem, isso não faz de você anarquista. Né? O anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário e popular. Então, só é anarquista quem é revolucionário, revolucionária, quem quer a derrubada do capitalismo, perfeito? É isto, essa é a premissa. E aí, claro, debate anarquista sobre a revolução, sobre a derrubada do capitalismo, não é o mesmo que o nosso, perfeito? Temos discordância tática, teórica, estratégica, e etc, etc, etc. Mas assim, o anarquismo é uma corrente revolucionária do movimento operário e popular. Se o Eduardo Bueno não acredita, e ele fala isso no vídeo dele, que é possível derrubar o capitalismo, se ele não atua, não milita por isso, ele não é anarquista. Não dá para ser anarquista e reformista. Não dá para ser anarquista e social-liberal. Não dá para ser anarquista e votar no menos pior. Anarquista é revolucionário. Feito? Então não, Peninha não é anarquista. Já foi um dia, sei lá, sabe Deus, mas não é. Anarquista é revolucionário. É isso, nossa discordância com o anarquismo são várias, mas assim, a gente tem uma concordância. O capitalismo precisa ser derrubado. E aí tamo junto. É nóis. É isso, sabe? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.